Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Elix. Aqui a gente traz temas relacionados a telecom, vários temas relacionados ao Wi-Fi e também temas relacionados ao provedor de banda larga de grande interesse, tá? Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, acho que vocês já viram aí no título, tá? IPv4 versus IPv6. Tem gente aqui que eu trouxe hoje que já quer matar o IPv6. Ele nem chegou direito, tá começando a ganhar as asinhas, agora já querem cortar. Então vem cá. Então eu trago aqui, claro, Gaspar e Bruno, CTO da Elix. Tudo bom, Gaspar? Tudo bom. E Eduardo Fuli, nosso gerente de projetos especiais. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Guilherme. Então vem cá, gente. Vamos lá. Eduardo, você já quer matar o IPv6, tá? Explica, me fala um pouquinho que problema você está vendo aí. O que o IPv4 tá tão bom que você não quer deixar ele? Então, meu amigo, a gente já começa falando assim, o IPv6 está há 20 anos aí e ainda não chegou, né? Tá então, chegando, tá chegando. É uma questão muito complicada esse IPv6 da gente poder falar dele, né? A gente sabe que atualmente nem todos os sistemas eles estão preparados para o IPv6, né? Não só sistemas computacionais, como também sistemas de rede. Então o pessoal ainda tem um receio, vê aquela montoeira de letra e número junto, fica falando o que isso tudo aí faz, eu tenho tudo bonitinho aqui funcionando, já conheço minha rede toda e vou colocar mais essa numeração toda para quê? Né? Então o pessoal fica pensando muito em como realizar essa implementação. E o IPv6, né, a criação do IPv6 é para solucionar o problema principal dos IPs públicos. Né? O IPv4, ele já é um cara que tá toda a internet baseada nele e basicamente não se tem mais número de IPv4 disponível. Logo, o IPv6 você tem zilhões de IPs disponíveis para serem utilizados e você coloca um IP público no equipamento que você tem dentro de casa. Isso é uma questão muito importante para a gente falar sobre privacidade. Né? Sim. O IP que está no seu dispositivo, no seu telefone, na sua TV, ele é visível para a internet. É um IP público, com IPv6. Né? E traz então a questão de segurança. Uma questão de segurança para ser muito bem pensada. Né? Atualmente, os provedores, por não possuírem mais uma gama tão grande, eles implementaram algumas outras soluções, dividindo isso aí em redes menores, para que seja entregue para o usuário. Né? Então, esse processo daí, ele não coloca o dispositivo do cliente de cara na rede. Né? Nem o roteador que o cliente tem dentro de casa também faz isso. Só que isso daí gera uma capacidade muito grande de roteamento. E sobre segurança, a gente também tem a questão de privacidade, né, Gaspar? Você que está muito acostumado ali a olhar o equipamento que está dentro da casa do cliente, né? O que você vê ali que o IPv6 traz uma complexidade em questão de aplicações, de aparelhos? O que você vê Exatamente. ali que complica? A grande vantagem, que nem o Fuli falou, a grande vantagem que a gente tem em cima do IPv6 é exatamente tu trazer uma série de endereços IPs para dentro da residência, né, das pessoas, do cliente final do provedor. Né? Esses dispositivos que estão recebendo IPv6, eles passam a ser dispositivos públicos, entendeu? Que podem ser acessados pela internet diretamente dentro deles, entendeu? Diretamente no dispositivo. Então agora quando a gente começa a botar dispositivos IoT, principalmente, que passam a requisitar vários endereços IPs, né, dentro da rede, né, esses dispositivos IoTs, que são dispositivos de baixo consumo, eles não têm uma capacidade de conseguir se proteger, principalmente de ataque externo. E ele passa a ter um acesso público, ele passa a ter um acesso vindo direto, né, da internet. Então isso daí é mais uma camada que o provedor tem que começar a tomar cuidado, né, quando ele está começando a divulgar IPv6 para dentro da rede. Além disso, a gente ainda tem agora... É a privacidade, né? Exatamente. A gente tem agora também as extensões, né, do IPv6 que trouxeram privacidade para os dispositivos. Isso quer dizer o quê? Um dispositivo ele consegue se esconder dos acessos à internet, né, de modo que ele não consiga ser identificado. Antigamente, com IPv4, tu conseguia identificar o dispositivo dentro da casa do usuário direto dentro da tua aplicação. Tu sabia... Caso ele tivesse um IP público. Exatamente. Ali, né? Tu sabia que, por exemplo,
um dispositivo estava saindo de uma determinada residência pelo endereço IP no IPv4, da onde estava vindo essa residência. Agora com o IPv6, com os dispositivos, com a extensão de privacidade, os dispositivos eles começam a alocar 20, 30 endereços IPs e começam a acessar cada site com um endereço diferente. Então fazer esse tracking por parte das aplicações, do parte do provedor de serviço, começa a ficar muito difícil. Então isso passa a ser um problema também para o provedor de serviço, que ele vai ter que conseguir, como é que ele vai fazer o tracking, como é que ele vai adaptar a aplicação dele para saber quem é aquele cliente que está acessando ele. E também tem umas questões de segurança das aplicações, né? Que elas são... Algumas aplicações possuem regras de segurança ligadas ao IP. Exatamente. Né? Então, só através de um determinado IP ou do IP que você fez o login nessa aplicação, que você continua caminhando dentro dessa aplicação. Né? E essas extensões de privacidade trocam o IP o IPv6 ao longo do caminho. E aí, o que acaba acontecendo? Né? Você é logado para fora da aplicação. É feito a saída da aplicação. E tem até mais um item, né, que a gente estava conversando antes, desses roteadores que recentemente, né, esse equipamento CPS, pode ser o Wi-Fi, né, enfim, que recentemente trouxeram uma compatibilidade mais próxima com o IPv6, só que vem a privacidade, o que isso impacta? Exatamente. Que nem a gente estava falando no início, o IPv6 já está aí há mais de 20 anos e está engatinhando para conseguir ser implementado, exatamente por causa dessa parte do legado. A gente tem muita coisa que foi projetada para trabalhar com o IPv4 e se passou a ter, agora eu tenho a necessidade de IPv6. Então o pessoal faz um update de firmware, né? Ou então até projeta o roteador utilizando o mesmo hardware de antigamente, mas agora eu vou tentar fazer com que aquele firmware, né, utilize IPv6. Só que o IPv6, exatamente por esse caminho que ele está seguindo, ele começa a trazer várias extensões. Privacidade foi uma extensão recente que passou a exigir que os dispositivos internos peguem 20 endereços IPs para eles poderem ficar saltando entre cada endereço IP. E aí tu pega esses roteadores mais antigos que passam a ter que gerenciar 200, 300 IPs para acesso dentro da residência, né, dos usuários. Então, muitos dispositivos antigos, muitos dispositivos não vão aguentar. Os roteadores podem reiniciar, exatamente. Né? Pode reiniciar. E cada vez vem uma extensão nova, entendeu? Que às vezes tu vê aquele roteador com IPv6 Red ou coisa assim, mas ele não está pegando essas novas extensões. E os dispositivos, por se atualizarem muito mais rápido, entendeu? Que tu troca de telefone muito mais rapidamente do que tu troca no teu roteador, né? Eles vão exigir essas extensões. Então tu tem que ter essa dinamicidade. Ou seja, a mensagem que você passa é cuidado com esses equipamentos já mais antigos, muito baratinhos, né? Exatamente, não tão antigos. Existem equipamentos que estão sendo vendidos até hoje, mas por uma questão de custo, entendeu? Eles tendem a reduzir o hardware deles. E essa redução de hardware, às vezes, não acompanha a necessidade do IPv6. E aí, Eduardo, tem uma outra questão que eu trago aqui, né? E agora talvez a gente comece a virar um pouquinho o lado da moeda, né? A gente só falou até agora, parece que não faz sentido nenhum, né? Implantar o IPv6. Mas calma aí, né? Senão quem está assistindo a gente, tem um monte de especialista de redes assistindo a gente, vocês estão malucos, vocês estão no século passado, né? Mas vamos lá, então, Fuli, vamos trazer a questão do CGNAT, vamos começar a olhar o outro lado dessa moeda. O que o IPv6 traz de vantagem também? Então, para analisar a situação atual, Guilherme, a gente tem que parar para pensar que tiveram que criar uma forma de reaproveitamento de IPv4, né? Uma coisa que não precisa ser pensada no IPv6, nesse atual momento. E aí criaram o CGNAT, que você cria uma rede intermediária entre a sua rede pública e os seus clientes. Então o que acaba acontecendo? Alguns clientes da sua rede, dezenas ou até mesmo centenas, podem sair por um único IP público. Isso daí vai impactar drasticamente na questão de acessos a servidores e talvez podem ser até considerados por parte dos servidores, né, como um ataque. A gente vê isso muito ligado a jogos, né? Que eles buscam sempre, os consoles de videogame, eles buscam principalmente um único servidor dentro de um país. E aí esse servidor começa a ser, entre aspas, né, bombardeado, muito requisitado por aquele IP e ele acaba bloqueando o IP. E o que acontece? O provedor recebe falando assim, olha, o meu videogame não está mais funcionando, o meu videogame não acessa mais a internet. Por quê? Justamente pela questão do CGNAT, né?
todos aqueles consoles, todo mundo que está tentando acessar debaixo daquela rede está utilizando um único IPv6. Um único IPv4, desculpe. Mas a grande questão que a gente tem é que, além desse custo de rede, nós temos o custo computacional, né? Para você poder fazer o CGNAT, você precisa ter uma tabela de memória falando que cada porta que está sendo utilizada é por um cliente. E você precisa ter um hardware. Esse cliente não usa só uma aplicação, né? Usa e a gente precisa ter um hardware muito robusto para conseguir estar aguentando cada vez mais. E o cliente está comprando equipamento novo, está comprando telefone novo, como o Gaspar citou a questão de internet das coisas, está crescendo lâmpada, interruptor, geladeira e máquina de lavar e por aí vai. Tá tudo se conectando, né? Para poder ser gerenciado. Então isso daí vai acabando e criando ainda mais necessidade de processamento dentro do CGNAT do provedor. Se você consegue diminuir esse CGNAT e começar a levantar o seu tráfego IPv6, né? Você pode já colocar esses caras para falar com IP públicos direto, né? Só que aí vem o que a gente está falando, a privacidade, né? Como que a gente vai deixar a privacidade e a segurança trabalharem junto com a velocidade, né? Então, o IPv6, ele precisa de um firewall, né? Para que o pessoal de fora, né, as tentativas de ataque, não consigam chegar dentro da sua rede. Isso é uma coisa que o Flashbox pensa muito, né? Então, toda essa parte vinda de fora, ela precisa ser bloqueada. Sim. E a outra questão é que isso aí não é fácil de configurar, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que consegue trazer essa necessidade para o cliente, né, de uma forma bem mais automatizada, você acaba não precisando investir em treinamento técnico da sua equipe de atendimento, né? E você vai ter uma segurança maior na casa do cliente. Sim, sim. Além do mais, que o Flashbox, ele está baseado nas últimas tecnologias. Logo, todas essas implementações de privacidade e segurança do IPv6 estão lá dentro da caixinha. Então, é muito mais prático de você colocar isso aí para funcionar e colocar o IPv6 dentro da sua rede. Ah, mas qual é o maior ganho do IPv6? Né? O maior ganho do IPv6 é na facilidade de roteamento, diminuição do custo do equipamento de borda. Né? Você consegue trafegar, ter um throughput muito maior, né, naquele equipamento do que utilizando qualquer outra referência, ou até mesmo um CGNAT. Você consegue fazer um roteamento simples, porque ele vai trabalhar no roteamento base do equipamento. Sim, GP, né? E ele não vai utilizar uma função mais avançada ou uma tabela maior de processamento. Ele vai saber rapidamente conseguir trabalhar com maior volume de dados e aí conseguindo tirar mais do seu equipamento sem que você aumente a vida útil dele ou que você não precise fazer um investimento, né? Se a gente for ter esse comparativo, né, com o CGNAT, o CGNAT vai consumir muito mais recursos do seu equipamento. Sim, né? Aliás, até sobre isso, a gente vai deixar um link de um vídeo aqui na descrição. Foi uma palestra do NIC-BR, né, até um convidado chamado Marcelo Gondinho, CTO lá do grupo CointNet. Ele fala sobre essa questão do custo do IPv6, tá? Comparado com o CGNAT. Ele dá números para você, a gente vai colocar no link, é bem legal, vale a pena, tá? Então, pessoal, acho que a gente já cobriu todos os temas, né? Temos alguma vantagem do IPv6, algum serviço adicional que você queira comentar, Gaspar? Não, eu acho que o Fuli ele passou pelos pontos principais. É interessante a gente salientar que o grande problema que a gente tem hoje na adoção do IPv6 passou a ser realmente a parte do roteador residencial, porque ele é que passa a ter que ser ele é a estrela. Ele é a estrela agora no IPv6, porque ele passa a ter que fazer todo esse problema de firewall, que era uma coisa, exatamente, que era uma coisa que o provedor antes ele não precisava pensar exatamente por causa do CGNAT. Também. Entendeu? Os dispositivos dentro da casa do cliente não eram acessados externamente porque tu não tinha um IP público, IPv4. Agora eles passaram a ter que se preocupar com isso. Então tu tem que ter um roteador lá que seja com a tecnologia, né, recente, de modo que tu consiga bloquear acessos indevidos para dentro desses dispositivos, né, quando tu trabalha com IPv6, e que consiga também gerenciar a demanda cada vez maior, que nem o Fuli falou, né, por parte de IoTs, por parte de dispositivos dentro da casa do cliente, né, essa demanda em cima do IPv6.
né, que gera, por questões de privacidade, aí, uma necessidade muito grande de IPs dentro da casa do cliente. Perfeito. Então, pessoal, um resumão aí é que tem que ter os dois, não tem jeito, né? Os dois têm benefícios, têm malefícios, né? E a gente tem que usar, a gente tem que conviver ainda nesse ambiente compartilhado, né? Então, se você ainda não tem IPv6, olha o tantão de coisa que você está deixando de usar. E se você só quer usar o IPv6, cuidado, tem muito problema também. Então, você vai ter que, né, conviver com isso. Espero que no vídeo futuro, né, a gente já fale de outra forma. Vamos ver como isso vai acontecer, né? Perfeito. Então, pessoal, obrigado aí pela presença, viu? Um grande abraço aí para vocês. E para você que está em casa também, tá? Se você gostou do vídeo, dá aquele like, segue nosso canal, não deixe de assistir os próximos. E é isso, um grande abraço e até a próxima.